Saúde em Revista. Olá, senhoras e senhores, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo informações, notícias, esclarecimentos, desvendando mitos e verdades quanto ao assunto é saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós postarmos uma nova matéria. E hoje nós vamos falar sobre doença de Crohn. Você já ouviu falar em doença de Crohn? Pois é uma doença inflamatória que acomete o trato digestivo, desde a boca até o ânus. Mas o mais comum é ela acometer a junção entre o intestino fino e o intestino grosso, chamado aí a transição iliocecal, né? Pega o ilho, que é a parte final do intestino fino, e o começo do intestino grosso, que fica basicamente do lado direito do abdômen. Essa doença de Crohn, ela causa uma inflamação no tubo digestivo, na região em que ela pode estar acometida, porque ela não acomete todo o tubo digestivo, como eu falei, mas parte dele, e nessa região que ela acomete, ela causa aí um processo inflamatório importante, que pode dar desconforto abdominal, dor abdominal, principalmente aí ao redor do umbigo, até um pouquinho mais para a direita, distensão abdominal, com formação de gases, e é muito frequente a diarreia. A pessoa tem várias evacuações durante o dia, tem pessoas inclusive com doença de Crohn que acabam tendo 15 a 20 vezes evacuações no mesmo dia. Pode eventualmente acometer inclusive a região anal, né? Causando aí algumas fístulas, algumas rachaduras na região anal, podendo eventualmente evoluir também no tubo digestivo todo, com ulcerações nessas regiões do intestino que esteja acometido, e essas ulcerações são sangrantes muitas vezes. Então o indivíduo tem nas fezes a presença eventual de sangue e acompanhada também com o muco, uma espécie de catarro. E muitas vezes a pessoa pode ter um abscesso nessa parte acometida. E além da sintomatologia propriamente dita no intestino, a pessoa pode ter uma sintomatologia geral com o passar do tempo. A pessoa pode ter febre, muitas vezes por causa desse processo inflamatório do tubo digestivo, que leva muitas vezes à contaminação desse tubo digestivo, levando a um processo infeccioso e aí consequentemente a febre. Pode ter inclusive emagrecimento acentuado e pode ter dores articulares. A doença de Crohn ainda não está bem definido qual é a causa da doença de Crohn, mas acredita-se que tenha um componente genético e uma doença, sendo uma doença do caminho das doenças autoimunes, ou seja, o próprio organismo criando anticorpo contra o tubo digestivo. Então é uma doença em que da classificação das doenças reumatológicas, dos tipos de reumatismo. Muitas vezes a gente pensa que reumatismo está relacionado única e exclusivamente às doenças das articulações, mas nós podemos ter aí a manifestação do reumatismo nos mais diversos órgãos. Por exemplo, nós podemos ter
um reumatismo, uma doença autoimune na tireoide, tendo aí que nós chamamos de tireoidite de Hashimoto. Nós podemos ter uma doença autoimune que pega exclusivamente a coluna, por exemplo, a espondilite anquilosante. No coração, nós podemos ter, inclusive, a febre reumática, que é uma doença autoimune, e assim vai. Tem o lúpus eritematoso, que pega o organismo como um todo, e aí nós temos aí no intestino a doença de Crohn. A doença de Crohn, ela foi catalogada pela primeira vez em 1932 por Bernard Crohn, um médico escocês, e a partir daí começou-se a fazer uma série de investigações, inclusive com o esquema de tratamento. O tratamento básico da doença de Crohn, primeiro, é tentar minimizar os efeitos dela com essa diarreia, com esse emagrecimento. Então tem a dieta, tudo mais, e muitas vezes anti-inflamatórios, muitas vezes tem que se usar corticoides e também medicamentos que acabam pelo menos dando uma segurada na imunidade, que são os imunossupressores, fazendo com que não haja tanta agressão do sistema imunológico para o tubo digestivo. Essa doença ela acomete qualquer idade, mas tem uma preferência para o jovem, o adolescente, dos 14 aos 20 anos de idade, e também para as pessoas a partir dos 40 anos de idade. Também essa é uma maior incidência da doença, mas ela pode pegar aí o indivíduo em qualquer faixa de idade. Não se sabe o porquê, mas essa doença está tendo um aumento progressivo da sua incidência no Brasil. Acredita-se que anualmente a gente tem um aumento de 12% aproximadamente comparado com os anos anteriores. Para vocês terem uma ideia, a incidência mesmo da doença atualmente está em torno de, nós temos em torno de 200 mil casos, são 100 casos para cada 100 mil habitantes, então é um número razoavelmente grande. Ainda não se sabe por que está havendo um aumento da incidência dessa doença, talvez em função do tipo de dieta que nós utilizamos, ou medicamentos, ou então poluição, ainda não se tem definido. De um modo geral, claro que tem o tratamento, como eu falei, tratamento com imunossupressores e tal, mas tem uma condição que você pode ajudar a minimizar esses efeitos da doença, diminuindo então o consumo de bebida alcoólica, de refrigerante, de alimentos muito condimentados, com muito tempero, alimentos de difícil digestão, coisas muito gordurosas, dando preferência aí a fibras, dando preferência às frutas, verduras e legumes. Ter aí um bom período de descanso e fazer algum tipo de atividade física. A gente sabe que a doença de Crohn também tem um componente psicoemocional para o agravamento dela. Então as pessoas que são mais agitadas, com mais tensões, ansiedades, podem também terem exacerbação aí do seu processo de diarreias e de processos inflamatórios. Então, além do tratamento específico, é importante que o indivíduo tenha esses cuidados com a própria saúde. Existem outras doenças inflamatórias intestinais que cursam com características um pouquinho diferentes. Por exemplo, nós temos a retocolite. A retocolite é um outro tipo de doença muito semelhante à doença de Crohn, porém
Qual é a diferença da retocolite? É que a retocolite, como o próprio nome diz, ela começa no reto e vai subindo para os cólulos. E ela é contínua, ou seja, a pessoa tem uma inflamação direta do reto e vai continuamente tendo a inflamação aí dos cólulos. Diferente da doença de Crohn, que a pessoa pode ter, por exemplo, uma manifestação só na cavidade oral, algumas aftas que não melhoram, e pode ter também algum componente no estômago ou um componente numa parte do intestino grosso ou do intestino fino. Ela não tem esta continuidade. De qualquer forma, quando a pessoa tem aí desconforto abdominal frequente, quando tem diarreias frequentes e tal, é importante consultar-se com o médico para que ele comece a pensar na doença de Crohn e fazer a investigação. Que a investigação é feita com esses exames endoscópicos, tipo colonoscopia, endoscopia, exames também de imagem, tipo ressonância magnética ou tomografia computadorizada, exames de fezes e também exames sanguíneos. Então, esta é a história da doença de Crohn. E por hoje é só, e na próxima semana eu trago mais um assunto interessante sobre sua saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós postarmos uma nova mensagem. E até a próxima semana.